Fala galera, eu sou o Felipe e esse é o canal Ciência Bíblica. Hoje nós vamos trabalhar uma das maiores polêmicas que envolvem a teologia cristã. Nós vamos falar hoje sobre a predestinação. Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal para estar nos ajudando. Estamos quase chegando nos 100 inscritos e vamos para além disso, né? E ativa o sino para estar recebendo sempre notificações. E um detalhe importante que eu nunca falei em meus vídeos é que eu faço meus vídeos sem script, sem nada, né? É tudo ao vivo e a cores, né? Nada decorado. Eu só falo o que vai aparecendo nos meus slides ali e o que eu estudo no dia a dia. Então já é um motivo aí para você se inscrever e dar o like aí nesse vídeo, beleza? Então bora para o vídeo de hoje. Então, pessoal, como foi dito, nós vamos tratar hoje sobre a predestinação. Um tema muito debatido, muito controverso durante a história. E eu vou usar alguns termos que estão contidos no dicionário, não vão ser termos que puxam para um lado ou puxam para uma outra visão. Vão ser termos que estão nos dicionários teológicos que se encontram. E nós vamos tentar tirar algumas conclusões a partir das definições dos termos, não é? Então, para começar, vamos definir o que é predestinação. Segundo o dicionário de latim e grego do Dr. Richard Miller, se você vai encontrar lá na página 600, pelo menos no PDF que eu tenho, está na página 600, a definição que ele traz é a seguinte: a nomeação prévia de uma coisa para um fim específico, a eterna pré-ordenação de Deus, pela qual todas as criaturas racionais, angélicas e humanas foram designadas para seus fins, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Ou o decreto eterno e imutável de Deus para manifestar sua misericórdia e justiça na salvação de alguns e na condenação de outras de suas criaturas. Então, o que quer se dizer com essa definição é que a predestinação, ou como um sinônimo, o decreto eterno de Deus, ele estabelece todas as coisas, sejam para a salvação ou seja para a condenação. É um destino dado antecipadamente para todas as coisas. Todas as coisas no universo estão dentro deste decreto divino. Alguns arminianos, no nosso tempo, na atualidade, vão negar que o decreto de Deus seja sobre todas as coisas, não é? Mas isso aí, essa questão arminiana, é papo furado e eles estão mais doido que o Batman, como diz o grande sábio, né? Já no Novo Testamento, a palavra geralmente traduzida como predestinar é proorizo. E no Lexo Grego do Novo Testamento de Edward Robinson, na página 78, a definição que ele traz é predestinar, usado para os eternos desígnios e decretos de Deus. Então, a questão é basicamente simples. Predestinação, podemos colocar como sinônimo de decreto, e ela significa dar antecipadamente, previamente, um destino para todas as coisas, todas as criaturas existentes na criação divina. Agora, a definição de decreto encontrada no dicionário de latim e grego do Dr. Miller é o seguinte: de acordo, o decreto eterno, de acordo com o qual Deus deseja e ordena a todas as coisas. E esse decreto tem duas características: o conselho divino, que é propriamente o intelecto de Deus, que é logicamente anterior ao decreto. Ela é a decisão divina. O conselho, o intelecto divino é a decisão de escolher como criar. E o decreto é a vontade de Deus ou a expressão real dessa decisão. Então nós podemos colocar que o decreto
ela é a união entre o intelecto e a vontade divina. Mas como é que nós podemos colocar de uma forma prática, né, para que se possa ser entendido como isso funciona? Imagina a seguinte analogia para a gente compreender. Nós temos aqui um pintor e uma tela em branco, né? Acompanhe comigo esse raciocínio. Enquanto a tela está em branco, ou seja, não tem nada pintado, no intelecto, na mente deste pintor, há uma infinidade de possibilidades. Ele pode pintar essa tela da maneira que ele quiser. Ele pode botar só um pontinho no meio, pode pintar um vaso, pode pintar qualquer coisa. Há um número infinito de possibilidades de pinturas que ele possa fazer. No conselho, ou seja, no intelecto, ele decide, né, ele deseja fazer de uma determinada maneira. E então, com a vontade, ele então opera aquilo que foi decidido no seu intelecto. Então, foi a união entre o intelecto, o desejo de fazer uma pintura de uma determinada forma, e a vontade de pegar e fazer propriamente dito aquilo que estava em sua mente. Aplicando isso a Deus, imagine comigo que na mente de Deus, no intelecto de Deus, havia uma quantidade infinita de possibilidades de criação. Ele poderia ter criado o universo de qualquer maneira que ele quisesse. Por exemplo, ele poderia ter feito Adão sem que Adão pecasse. Ele poderia ter feito o jardim, colocado Adão no jardim, mas não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus poderia ter feito de qualquer maneira que ele quisesse. Então, com seu intelecto, com o conselho divino, ele deseja fazer de uma determinada forma. Então, com sua vontade, ele decreta fazer aquilo que está em seu intelecto. Então, teve a união entre o intelecto divino e a vontade divina. Então, Deus cria todas as coisas, né, tudo, né, na criação, desde a menor partícula até as maiores coisas, os maiores objetos da criação divina estão englobados neste decreto da criação. Inclusive, e aí está a maior polêmica, as ações humanas, as ações morais também estão englobadas neste decreto divino. Mas aí é uma questão para outro vídeo. Agora, entendendo o que é o decreto, o que é a predestinação, né? Nós entendemos, há um entendimento de uma dupla predestinação assimétrica. Ou seja, dupla predestinação quer dizer que Deus predestina pessoas para serem salvas, os eleitos. Deus predestina pessoas para serem condenadas, né? Os não eleitos ou os reprovados, né? Só que essa dupla predestinação, ela é assimétrica, ou seja, o que é isso? Elas não ocorrem da mesma maneira ou do mesmo jeito, né? Se fosse simétrica, simetria quer dizer que as coisas são iguais, ocorrem da mesma maneira, então a predestinação para a salvação e para a condenação seria iguais, mas ela é assimétrica. Então, na predestinação dos salvos, a predestinação ela ocorre anterior à previsão de méritos. Aí são os eleitos. Então, antes de Deus ver os méritos e os deméritos das criaturas, Deus então decide salvar ou predestinar um grupo específico de pessoas para a beatitude divina, né? A visão beatífica, o reino dos céus. Agora, com relação à reprovação, a predestinação da reprovação ocorre posterior à previsão de méritos. Então, alguém só é condenado, só é predestinado a ser condenado após Deus prever os deméritos, ou seja, os pecados de determinada criatura. Então, essa é a diferença entre a predestinação dos salvos e a predestinação dos não salvos, dos condenados. No primeiro, Deus
predestina sem ver os méritos, e isso nós chamamos de graça, a graça de Deus de salvar um povo. E para os condenados, a predestinação é posterior à previsão de méritos, ou seja, ao Deus prever que essas criaturas seriam pecaminosas e etc., Deus então as predestina para a condenação eterna. Agora, para terminar esse vídeo, para não ficar longo, é claro que eu estou fazendo aqui somente um resumo do resumo, né? Não é nada detalhado. Como ocorre esses acontecimentos? Em primeiro lugar, é preciso especificar aqui que em Deus não há sucessão de momentos, não é? Porque Deus não está contido ao tempo, Deus é eterno. Mas nós fazemos uma divisão de momentos lógica para que possa ser inteligível ao ser humano, né, como Deus opera. E aí há várias divergências com relação a essa questão, né? Então aqui eu coloco que, em primeiro lugar, temos o conselho divino, que Deus deseja ou decide a maneira que vai criar todas as coisas. E aí, em um segundo momento, Deus então decreta, né? Ele decide operar da forma como estava em seu intelecto que seria feito. E aí, em terceiro lugar, ocorre a predestinação dos salvos sem previsão de méritos e dos condenados após a previsão dos méritos. Há uma grande divergência com relação aos momentos lógicos, né, da eternidade, com relação ao decreto, à predestinação, à eleição, etc. Mas isso aí também fica para um outro vídeo, não é? Então, basicamente, esta é a predestinação e o decreto de Deus. Tudo no universo, desde as coisas mais ínfimas até as ações morais dos seres racionais, foram decretadas por Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você discorda de algo que foi dito ali, deixa aí nos comentários, né, alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, para ver se a gente faz um vídeo com as suas sugestões, etc. E não esquece de se inscrever no nosso canal aí e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu!